E essa arbitragem aí para Flamengo e Palmeiras, né? Complicado. Colocaram o árbitro mais caseiro do Brasil para poder apitar essa partida. Tomara que a gente não precise depender de nenhuma escolha ali do VAR, de nenhum critério em relação a VAR e a pênalti, né? Porque caiu na área com Ramon, abate Abel. Se você estiver jogando em casa, é pênalti na certa. E a gente sabe que o VAR está muito complicado nessa temporada de 2025. Para quem não lembra, o árbitro desse Flamengo versus Palmeiras, que será um jogão de bola na data de amanhã, é um árbitro que prejudicou o Flamengo em 2023 contra o próprio Palmeiras, prejudicou o Flamengo em 2024 contra o Atlético Mineiro. Para quem não lembra, em 2023, o Flamengo jogou contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Richard Rios fez um pênalti claríssimo no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro caiu, o que o árbitro marcou? Nada. O que o VAR fez? Nada. Depois aconteceu ali um toque de mão dentro da área. Toque de mão do Palmeiras, na área deles. Então era para ter sido pênalti para o Flamengo, mas uma ignorada épica do Ramon abate Abel. Jogamos ano passado contra o Atlético Mineiro. Nesse jogo houve um pênalti em cima do Eric Pulgar e um pênalti em cima do Pedro. O que o árbitro fez? Não marcou. Então é um árbitro para a gente ficar de olho nessa partida. Ele ainda marcou um pênalti a favor do Atlético Mineiro, um pênalti duvidoso. Então a gente irá jogar contra o Palmeiras, mas de olho na arbitragem. A gente não fica reclamando muito de arbitragem, mas quando eu vi esse nome, Ramon abate Abel para apitar Flamengo versus Palmeiras, já me deu um receio e uma certeza de que a gente tem que jogar um futebol redondo para a gente conseguir sair com um resultado positivo, sair com os 3 pontos, porque em 2019, para quem não lembra, o time do Jorge Jesus, que arrebentava, ele foi prejudicado várias vezes em jogos distintos. Acho que o mais marcante foi Flamengo versus Grêmio. O Flamengo foi muito prejudicado, só que a gente não dependia de marcação correta ou errada da arbitragem. A gente fazia o nosso papel dentro de campo. Então, se o Flamengo entrar para jogar bola, jogar o que sabe, a gente não vai depender de um erro, de um acerto lá do árbitro Ramon abate Abel. A gente vai fazer o nosso serviço, o nosso dever de casa, independente do acerto ou erro do árbitro. Pelo menos é isso que eu penso. Tomara que o Flamengo jogue esse futebol que eu estou imaginando, porque partida grande, o Flamengo entra com a faca nos dentes, entra super concentrado, né? Vide as partidas contra o próprio Palmeiras, contra o Corinthians fora de casa, contra o Atlético Mineiro. O Flamengo sempre joga um bom futebol. O Flamengo geralmente dá mole contra time pequeno, time de menor expressão. Às vezes o Flamengo entra ali com um salto alto dentro de campo e acaba se lascando. Mas acredito eu que não seja o caso de Flamengo versus Palmeiras. Flamengo que tem um saldo positivo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pelo menos nos últimos anos. É isso em relação à arbitragem. Só apenas uma curtinha aqui para a gente ficar atento e observar esse árbitro que é o árbitro mais caseiro do Brasil.